Aleluia. Som, glória a Deus. Convido a Maria para pôr de pé, que eles puderem. Senador? Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti e com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui e pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti e a fim de te salvar. A vida consegui e que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação, dos altos céus favor. É livre o meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pelo momento que estamos passando em tua casa para juntos louvar o teu nome e agradecer, pois sou todos merecedor. Aleluia. Muito obrigado, Pai, agora pelos dízimos e as ofertas aqui colocadas diante do teu altar. Só posso abençoar, Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. E agora, Pai, também entregamos em tuas mãos o teu servo, o pastor Paulo Ricardo. Usa, ó Deus, conforme a tua vontade e traga a palavra dos altos céus, Deus, para fortalecer a tua igreja. Possamos sair daqui, Deus, fortalecido pelo poder que há no nome do seu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 até o verso 29 e capítulo 2, verso de 1 a 5. Então são 10 versículos. Rapidamente nós estaremos lendo, ministrando assim a palavra e depois teremos nosso momento de oração também. É que eu já estou doido para pregar logo, estou doido para entrar logo na mensagem. Então, acalma que a gente vai orar. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 até o capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja,
do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Verso capítulo 2, que aqui agora eu tenho que mudar, né? Isso, Colossenses 2, verso de 1 a 5. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Amém. Pai, aplica a Tua palavra nessa noite, usa a nossa vida, que diminuamos, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de ministrar na vida da Tua igreja. Que nessa noite Teu Espírito Santo tome a minha vida e abençoe poderosamente a Tua igreja, para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Deixa eu só me organizar aqui, porque agora eu mudei de capítulo e no capítulo aqui eu tenho que deixar organizado. Que benção, que maravilha estar nessa noite aqui. Como disse aos irmãos, quarta-feira eu estou pregando uma série de mensagens no livro de Colossenses. E hoje eu poderia pular essa parte do apóstolo Paulo, mas eu erraria muito, porque fala de um ministério, fala da excelência da obra de Cristo na vida desse apóstolo. E nesse trecho de Colossenses, o apóstolo Paulo trata de temas muito centrais. Deixa eu ser bem redundante. Temas centrais para a fé cristã, para a igreja. O apóstolo Paulo destaca nesse texto uma das coisas que ninguém quer viver nesse tempo. Estava eu pesquisando alguns cantores aí com sonho para trazer para cá, para cantar na igreja. E tu olha, tu liga, e aí, irmão, como é que é? Ah, o valor é X, né? Não vou falar o valor porque talvez eu vou citar e de repente o cara vai entender que é dele. E aí você vê que a gente chegou num ponto hoje que as pessoas estão procurando os louros do ministério, os louros da vida cristã. E o apóstolo Paulo fala do contrário. A gente procura, por exemplo, aparecer. A gente não, melhor falando, né? Alguns procuram aparecer. E o apóstolo Paulo, nesse pequeno pedaço aqui que li, da parte da palavra, ele sabe quem é a figura central da sua igreja e do evangelho, Cristo. Quanto muitos estão querendo aparecer mais do que Cristo, o apóstolo Paulo revela mais ainda Cristo. Mas também nesse tempo, o apóstolo Paulo destaca algo que me chamou muita atenção.
que às vezes a igreja também não está muito preocupada, mas de uma coisa que trazia preocupação ao seu ministério: o crescimento espiritual da igreja de Colossenses. O desejo do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Colossenses, era que os colossenses crescessem espiritualmente. São coisas que talvez a gente não tenha mais procurado, talvez a gente não tenha mais querido viver, e a gente não se importa muito com essa questão de crescer espiritualmente. Ah, pastor, o senhor está falando isso? Estou. Porque a gente passa, às vezes, anos e anos, e ainda nos tornamos meninos, ainda somos meninos na fé. Engasgamos com poucas coisas. Mas ainda o apóstolo Paulo vai falar de algo que essa igreja precisa lutar. Essa igreja precisa lutar contra uma fé errada, contra ensinamentos falaciosos, contra os ensinamentos que entram pela igreja e tira a figura do Senhor Jesus Cristo. Então ele destaca algumas coisas nesse texto que eu penso que deve ser algo para nós observarmos e para a gente nunca desvalorizar. Porque apesar de tudo isso que ele relata nesse texto, nós temos uma grande vitória dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós temos ainda algo nos aguardando, que é a recompensa de tudo quanto nós estamos fazendo aqui. Então eu olho para o texto do apóstolo Paulo e destaco algumas coisas. Nessa noite, quando ele fala do seu ministério, quando ele fala de cuidar da igreja de Cristo, ele fala o que isso significa, e eu quero destacar algumas coisas desse texto que acabei de ler. Primeiro é o versículo 24. Ele diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Alguém pode se alegrar no sofrimento? Alguém gosta de se alegrar no sofrimento? Sofrimento é algo que a gente não quer ficar com ele. A gente passa por um momento, a gente passa por dificuldades. E aí o que acontece? Nós queremos que ele vá embora, nós queremos esquecer, queremos ser tratados, mas o apóstolo Paulo diz que eu agora me alegro. E como é que alguém pode se alegrar no sofrimento? Seria Paulo o apóstolo masoquista, aquele que gosta de sentir dor? Jamais. Seria Paulo aquele que está se colocando no lugar de Cristo, porque tem uma missão e estaria fazendo um sacrifício no lugar de Cristo? Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu tenho pressão, tribulação, angústia, mas eu sei o que me aguarda, eu sei o motivo disso, eu sei o porquê disso, eu sei quem é o meu Redentor, por isso eu me alegro nos meus sofrimentos, porque os meus sofrimentos, estou parafraseando o apóstolo Paulo, vai produzir um peso eterno de glória, vai ser Cristo sendo gerado em alguém. É interessante isso. O apóstolo, ele se coloca para sofrer e ele se alegra nos seus sofrimentos, porque ele sabe que desse momento em diante, pessoas vão receber a Cristo e vão receber a coroa da vida eterna. Isso me traz um ensinamento muito grande, querido, porque a igreja foi formada durante uma perseguição. A igreja foi perseguida durante muito tempo. E a igreja, se ela é igreja, sempre vai ser perseguida. Se ela é igreja, e ela é a igreja, ela vai ter sempre o ódio do mundo. A igreja não está aqui para ser amiga do mundo.
O mundo odeia. O mundo, quando eu digo, não digo as pessoas. Estou dizendo o sistema. Estou dizendo o sistema corrupto. Mas nós olhamos para o apóstolo Paulo e ele sabe disso. Sabe que o sofrimento dele, por exemplo, diz o Champlin, que parte de uma contínua rejeição do mundo ao Evangelho. Enquanto houver rejeição do mundo ao Evangelho, terá pressão. Enquanto houver rejeição do mundo e as coisas vão só piorando, terá justamente tribulação, dificuldades. Mas ele sabe que ele, desempenhando o ministério que o Senhor deu a ele, pessoas desse mundo vão ser salvas para o Senhor Jesus Cristo. Pessoas desse mundo vão ser edificadas. E às vezes a gente reclama, né? Porque a gente está passando por dificuldade. Mas às vezes você não sabe o que as pessoas estão vendo em você e o que você está gerando em alguém. O que você está fazendo dessa obra, o que você está complementando na vida de alguém. O apóstolo Paulo se alegra nos sofrimentos por causa da igreja. E ele diz assim: preencho o que resta das aflições da minha carne a favor do seu corpo, a igreja. Posso dizer para você que ele não está se colocando no lugar de Cristo, mas ele está disposto a ser aquele que Jesus Cristo vai usar para gerar Cristo em alguém, para se colocar à disposição de alguém, para se colocar à disposição desse Cristo. Olhando para a vida do apóstolo Paulo nesse texto, nós precisamos pelo menos tomar duas coisas na nossa vida. Primeiro é perseverança na adversidade das nossas vidas. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Acabei de falar aqui de uma questão que às vezes a gente passa no meio da igreja. Pastor, mas veio tantas... A gente tem tantas pessoas para vir. Hoje, por exemplo, eu estava no culto e parece que é assim mesmo. A gente se separa para fazer a obra, a gente coloca a mão para fazer a obra e aí você olha assim, cara, todo mundo no início com muito fogo, com muita paixão, aí no meio do caminho começa, né? E aí eu comecei a chamar o pessoal para o culto. Eu sempre começo na segunda, na terça-feira. Pessoal, quarta-feira tem um culto no horário do almoço. Poxa, nós não podemos abrir mão de estar ali na presença do Senhor. A gente é ministrado, eu nem prego lá, eu nem gosto de pregar, eu deixo a galera pregar, porque tem uma galera boa para pregar lá. E aí eu chego para eles assim, vamos. E daqui a pouco você olha assim, não, olha, eu tenho almoço, olha, eu tenho isso. Olha, eu preciso dormir um pouquinho, porque eu não dormi essa noite. E aí você vai, mas tem um povo lá que segura a onda, que vai, e você fala assim, poxa, estou fazendo essa obra e estou gemendo. A gente faz a obra gemendo. É no sofrimento que nós precisamos nos alegrar, porque a gente não sabe o resultado dela. E hoje eu estava lá, eu olhei e tem um colega meu, eu espero que ninguém do meu trabalho assista a live, senão eu vou revelar logo de cara. Estava lá assistindo o culto. E ele está ali mais firme do que muitos crentes. Não é cristão. E a palavra hoje, irmão, eu falei, se o cara fizesse apelo, eu seria o primeiro a levantar. Porque eu vi o que Deus estava ministrando na vida daquele jovem. Então tem alguém, sabe, sendo edificado, mesmo nas nossas dificuldades. Tem alguém sendo trabalhado, mesmo nas nossas dificuldades. Tem uma igreja continuando, mesmo nas nossas dificuldades. Então nós precisamos ter perseverança nas adversidades. Nós precisamos também, olhando para esse ponto do apóstolo Paulo, ter testemunho no nosso sofrimento. Como Paulo, devemos demonstrar uma atitude de alegria e confiança em Deus. Como ele, nós precisamos ter confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Isso que serve como forte testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Poxa, é interessante. Eu não vejo ele reclamar. Muitos reclamam, mas ele não reclama. Muitos começam a falar, eu ainda falei com um colega lá, eu falei, rapaz, tem uma coisa que eu aprendi. Nesse meu pouco tempo de ministério que eu vou completar,
Já completei 8 anos. 8 não, 9 anos. Vou completar 10. Uma coisa, celebre com quem está. Alegre-se com quem está. E aí eu já falei para o pessoal que dirige o culto lá. Não reclame se A ou B não veio. Celebre com quem está. Fica feliz com quem está. Testemunhe de Cristo com quem está. Porque daqui vai surgir frutos. Daqui vai conseguir, vai continuar. Testemunho no sofrimento, irmãos, é algo que a gente precisa continuar testemunhando. Coisas que você pode passar na tua vida, a gente pode passar na igreja, mas a gente precisa se alegrar no Senhor e testemunhar de Cristo na nossa vida. É Ele quem tem nos sustentado, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu penso que nós precisamos perseverar na adversidade e testemunhar também no sofrimento. No versículo 25, ele diz assim: da qual me tornei ministro. A comida não estava salgada, mas eu estou com sede. Se você está pensando aí, poxa, eu acho que a comida estava salgada hoje. Que eu acho que alguém deve ter pensado, né? Que outro dia eu falei isso. Não estava salgada. Estava muito boa. Mas estava com sede. É que está calor e o ar-condicionado seca a boca, né? Versículo 25. O apóstolo Paulo mostra o chamado ao ministério. E nesse chamado ao ministério eu queria destacar um ponto muito interessante. Ele diz assim no versículo 25: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Primeira coisa, ele diz que se tornou ministro. Quando nós falamos de ministro, né, há às vezes como é que se diz? Uma posição arrogante de muitas pessoas. Eu me tornei pastor, eu me tornei ministro, eu me tornei um líder. Quebra o galho para mim, meu irmão. Valeu. Isso aí. Que Deus lhe recompense. Nós falamos, olha, nós nos tornamos ministros, chegamos até aqui, mas quando você fala que o apóstolo Paulo se tornou ministro, você precisa puxar o que ele falou isso aqui. Ele diz assim: eu me tornei ministro. Essa palavra que ele está citando aqui é a palavra diaconia, diáconos, mas no sentido não de servir às mesas, não de cuidar só das viúvas. É nesse sentido aqui, o que nós entendemos é que ele usa esse termo, para dizer que ele estava pronto a servir a Cristo e à igreja, em todas as áreas. O entendimento dessa palavra a palavra ministro vem do grego diáconos, que significa servir ou assistir. Mas aí no entendimento que o apóstolo Paulo sabe que tem um ministério, mas que esse ministério está a favor, ou melhor, está à disposição de Deus e da igreja. É o contrário que muitas vezes a gente pensa. Eu preciso ser servido. Eu preciso ter alguém para me assistir. Eu preciso ter alguém para me honrar. Tem que ter alguém para me elogiar, me colocar em cima. O entendimento e o desejo do apóstolo Paulo era que o ministério, a sua vida cristã, era para servir a Deus e a igreja. Era para se colocar à disposição de Deus e da igreja. Diaconia dele, aqui no entendimento, era que ele estava disposto a ter uma mordomia do seu ministério, mas com um único intuito: servir. E hoje nós estamos procurando ser servidos. Hoje nós estamos procurando, estou falando de forma generalizada na igreja. Precisamos ter isso, ter aquilo.
Eu me lembro, e tem uma mágoa na minha vida que Jesus já me perdoou, eu já pedi perdão. Eu me lembro uma vez quando o pessoal foi cantar lá na igreja lá, e o irmão, de vez em quando eu lembro disso. Pegou o microfone dessa forma aqui. Tem um Shure, não? Poderia comprar um melhor, né? E o meu era um Kadosh, esse aqui, que não era de fio. E a gente às vezes está procurando assim ser servido, sabe? Ter tudo. Ter as coisas. E se a gente não tem, a gente não quer fazer. Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, meu Deus, misericórdia. Graças a Deus foi embora. Aí, só graça. A mágoa ficou, viu? Cis de mágoa tá ligado, mas pode ficar não. Já perdoei, irmão. Mas eu nunca esqueço. Porque as pessoas querem o quê? Coisas boas, as pessoas querem ser servidas, né? Querem ser colocadas no altar. O apóstolo Paulo diz assim, eu me tornei ministro para servir a igreja e a Cristo. Estou disposto a pegar o que Ele me deu por causa de Deus e por causa da igreja. Nosso ministério, o que nós temos hoje, é para servir a Deus e a igreja. Simples assim. E por que ele não errou como apóstolo? Por que ele não errou como servo do Senhor? E aí eu não estou dizendo que Paulo era perfeito. Porque ele entendeu isso. E quando nós entendemos que nós somos ministros, mas no sentido de sermos diáconos, de estar pronto para servir o outro, nós sabemos que o que temos é em prol do outro. É em prol de Cristo. Se Ele me manda fazer alguma coisa para Ele, é em prol dele, em prol da igreja dele. Tudo que nós temos como ministério, como habilidades, nós precisávamos e precisamos pensar dessa forma. Porque Ele nos dá, Ele capacita a igreja, Ele capacita um apóstolo Paulo como esse, e chama ele para ministrar a igreja. Então Ele sabe que vai colocar diante do Senhor o seu ministério para servi-lo e servir a igreja do Senhor. E ainda posso dizer uma coisa muito clara. Nosso ministério, nossas habilidades não são para servir a nós mesmos. Porque não tem proveito nenhum você servir a você. Não tem proveito nenhum você apacentar você mesmo. Não tem proveito nenhum você cantar para você mesmo. Não tem proveito nenhum você liderar você mesmo. Não tem proveito nenhum aquilo que Deus te deu você fazer para você. É sempre para o próximo. É sempre para a igreja. O apóstolo Paulo me chama a atenção nisso. E eu posso destacar para você nessa noite e dizer para você: você precisa exercer seu ministério com mordomia. Assim como Paulo fez, viu seu ministério como uma responsabilidade que Deus lhe confiou e colocou à disposição da igreja. Aquilo que ele colocou para você, você precisa agir como o apóstolo Paulo. E o bom mordomo nunca vai servir a si mesmo. Ele vai sempre servir o seu Senhor. Ele vai sempre servir alguém. O Senhor chega na casa e diz assim: eu quero ser servido por você. Mas Ele também diz assim: agora eu quero que você sirva esse pequenino que está aí. Porque tive fome, tive sede, me deste de comer e me deste de beber. Precisava ser visitado e você foi lá e me visitou. Quando nós falamos de servir, nós aprendemos com esse texto de Colossenses, que o apóstolo Paulo se coloca dessa forma. E eu te chamo nesse momento a uma aplicação desse texto, desse pedaço desse texto, dizer para você assim: coloque em seu ministério as suas habilidades em prol de uma outra pessoa. Vai ter muito mais validade. Vai ser muito mais útil.
do que você guardar para você. Eu quero destacar um terceiro ponto. Versículo 26 e versículo 27, o apóstolo Paulo diz sobre o mistério revelado. Leamos, versículo 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O apóstolo Paulo fala de uma certeza, de uma coisa que aconteceu, a revelação de um grande mistério. Que mistério era esse? Cristo. Mas ele diz que ele esteve oculto durante séculos e gerações, mas que foi manifestado aos santos, à igreja. Quando nós falamos dessa verdade que o apóstolo Paulo está falando, ele está chamando a atenção para quem é o centro da igreja, quem é o centro do evangelho. E sem Cristo não tem evangelho. Sem Cristo não tem igreja. E aí, olhando para isso, para o que ele falou, ele diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a estes, ou seja, a nós, Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória. Qual é a riqueza da glória de Deus? Cristo. Mais ninguém, mais nada. A riqueza da glória não sou eu, não é você. A riqueza da glória não é o pedestal, não é o pastor. A riqueza da glória não é o apóstolo Paulo. Então, qual é o entendimento que ele traz nesse aqui? Ministério revelado. Mistério revelado é que ele aponta para Cristo. Esse mistério revelado, esse centro da igreja. E o interessante é que ele diz que ele estava para ser revelado, estava escondido, mas foi revelado. E a igreja precisa valorizar quem é essa riqueza. A igreja precisa valorizar Cristo. A igreja precisa se reunir na presença de Cristo. A igreja precisa viver, falar de Cristo. E quando nós olhamos isso, é interessante pensar, quero que você pense comigo, essa verdade, ela se refere a uma verdade que estava oculta, mas que agora foi revelada. O Carson vai dizer que era um mistério, como uma realidade divina, que não pode ser descoberta por razão humana, mas que Deus revela soberanamente. Ou seja, Deus mesmo traz à igreja a riqueza da sua glória. O mistério aqui é Cristo entre os crentes. A diferença de nós reunidos nessa noite aqui para qualquer outro grupo reunido é que Cristo está entre nós. É que Cristo está aqui. É que Cristo foi revelado a nós. O mistério aqui é Cristo que está nos crentes, tanto judeus como gentios. E isso que ele revela é a esperança da glória que temos. Por que o apóstolo Paulo está falando, apontando para Cristo e dizendo sobre esse Cristo, falando sobre esse Cristo, ele diz que sem esse Cristo nós não tínhamos esperança nenhuma. E na verdade nós só temos esperança porque temos Cristo conosco. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro do evangelho. E quando ele fala disso, nós precisamos aplicar isso para nós. Eu estou aqui agora, eu estou falando versículo a versículo e aplicando. Não sei se você já percebeu, né?
Às vezes eu faço aplicação no final, agora estou aplicando cada versículo, porque senão a gente acaba perdendo o fio da meada. Quando nós olhamos isso, o apóstolo Paulo apontando para Cristo, falando da centralidade de Cristo, a grande pergunta que vem para aplicarmos a nossa vida é: Cristo tem sido o centro da nossa vida? Cristo tem sido o centro do nosso ministério? Cristo tem sido o centro da nossa igreja, da nossa família? A igreja deve constantemente enfatizar Cristo na vida dela. Mas nós também precisamos reconhecer Cristo na nossa vida. Porque sem Ele nada nós somos, nada podemos fazer, e sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só por causa dEle, só pela obra dEle, só pelo grande sacrifício dEle, só por Ele estar vivo nós chegamos a algum lugar. Mas sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem Ele nós não temos esperança, porque Ele é a viva esperança. Sem Ele nós não temos nada, e se nós não damos o governo para Ele, nós não damos a honra para Ele, acho que nós estamos caminhando errado. O apóstolo Paulo olha e diz assim: olha, Cristo é o centro. Você precisa apontar na tua vida, no teu ministério, e dizer assim: Cristo é o centro do meu ministério. Cristo é o centro da minha vida. Cristo tem que reinar na minha vida. Quando Jesus Cristo, quando o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, ele disse assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, venha o teu reino, ou seja, reine sobre nós. Reine sobre a nossa vida. Então, olhando para esse período aqui que o apóstolo Paulo cita, Cristo precisa ser o centro da nossa vida, do nosso ministério, da nossa vida cristã e da nossa igreja. Ele quem tem que ser exaltado. E a palavra do Senhor diz que Ele é a esperança da igreja. Ele é a esperança deste mundo. Ele é a esperança da igreja. Ele é a minha e a tua esperança. Ele não pode ser esquecido. É Ele quem tem que ser exaltado. É Ele quem tem que ser glorificado. A palavra do Senhor diz, e o apóstolo Paulo continua dizendo, o alvo do ministério do apóstolo Paulo. No item 4, eu digo para você qual é o alvo do ministério do apóstolo Paulo. Versículo 28 e 29, ele diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Primeira coisa que precisamos entender: tinha um poder operando na vida do apóstolo Paulo, ou a poder do Espírito Santo de Deus, poder de Cristo, mas ele tinha um objetivo na vida. O objetivo dele era que essa igreja fosse uma igreja apresentada de forma perfeita a Cristo. Mas não quer dizer que eles seriam perfeitos. Vou te explicar. Uma vez que essa igreja se converte a Cristo, entrega a sua vida a Cristo e só tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ela se torna perfeita por causa do sacrifício de Cristo. Quando você olha para a igreja de Colossenses estava se desviando por algumas coisas. Você olha ali que estava muito claro, e aí eu trago para você pensar comigo, o gnosticismo, que não aceitava que Cristo tivesse vindo em forma humana. Por isso que eu li lá em Filipenses capítulo 2. Não acreditavam que Cristo veio em forma humana porque eles entendiam que a matéria era má, e se a matéria era má, Cristo não podia habitar numa matéria, não podia habitar no corpo físico. Mas eles estavam se direcionando a se desviar da verdade. Então o apóstolo Paulo diz assim: o meu objetivo, o meu ministério é trazer essa igreja para que essa igreja não perca
a fé, para que ela não deixe de caminhar entendendo que Cristo é o único e suficiente Salvador dela. E quando a igreja entende isso, ela se torna perfeita, não por causa de nós, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele tem esse objetivo de apresentar uma igreja perfeita a Cristo. E ele diz assim, ó, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, a cada um, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Primeira coisa que você pensa, segunda coisa que você pensa com relação a esse texto, é que ele anuncia quem? Cristo. Cristo é o objeto da sua pregação, Cristo é o centro da sua pregação, mas ele diz uma coisa assim, eu estou advertindo a todos e ensinando a cada um. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós precisamos entender que a pregação da palavra, aquilo que o apóstolo Paulo está ministrando, é para ensinar a gente também. Interessante, Paulo não viu essa igreja face a face. Não foi Paulo que fundou essa igreja. A Bíblia diz que o entendimento é que Epáfras foi o pastor dessa igreja e fundador dela. Mas Paulo não viu essa igreja. Paulo não esteve com esses irmãos, mas estava preocupado com o ensinamento e como é que estavam os irmãos. Estava preocupado como é que estava essa membresia. E ele diz assim, olha, eu anuncio Cristo, ensinando vocês. A gente precisa parar para pensar que a palavra do Senhor, ela nos traz o quê? Entendimento e conhecimento do Senhor. E precisa ser ensinado. Nós estamos falando de um ministério que anuncia Cristo no centro, mas que adverte, ensinando cada um, a fim de que cada um seja colocado como perfeito. Amadurecimento, crescimento. Aqui está uma coisa muito clara, o desejo, sempre quando nós falamos de pregar a palavra, de ensinar a palavra, é para o crescimento, é para a gente deixar de ser menino. A gente precisa parar de engasgar com mosca e deixar de engasgar com poucas coisas. Eu lembro que a gente estava aqui outro dia falando de alguns assuntos entre os pastores. Eu falei, cara, isso daí eu já nem engasgo mais. Porque isso daí para mim já é coisa que é simples de resolver. É sim ou não, para mim é não, ponto. Tem que ficar discutindo nada. Mas a gente tem que crescer. O apóstolo Paulo anuncia Cristo para que essa igreja se coloque perfeita e não tenha desvios. Não tenha desvio da palavra. É um discipulado que ele faz na igreja de Colossenses. É um discipulado que ele se concentra em falar para essa igreja. A igreja precisa se concentrar mais no discipulado, a igreja precisa aprender, a igreja precisa crescer. A gente lê a palavra, irmãos, mas não só por ler. Feliz é aquele que lê a palavra e diz assim, Senhor, fala comigo, antes de falar com meu irmão, como teu pastor fez. Ele disse, Senhor, eu preciso crescer. Antes que alguém cresça, tem que crescer primeiro, sou eu que estou pregando, né? Mas você também tem que crescer, porque a palavra ministrada, Cristo, me traz crescimento, me traz amadurecimento espiritual. Eu preciso passar de fase. Ou a gente fica brincando ali, naquela questão de brincar de ser cristão, a mesma coisa, da mesma forma, o mesmo jeito, as mesmas coisas do passado, os mesmos problemas, as mesmas coisas, os mesmos engasgos do passado, a gente, acabou. Na minha época, já passou. Agora eu estou vivendo uma novidade de vida, agora eu estou crescendo, agora eu cresci. Já não engasgo mais com coisas pequenas. O apóstolo Paulo quer que essa igreja cresça. Ela vai crescer, se tornando uma igreja
perfeita em Cristo quando ela observar a palavra do Senhor na vida dela. Eu encerro falando sobre a luta espiritual do apóstolo Paulo. Capítulo 2, verso de 1 a 5. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Pelos que moram em Laodiceia, por muitos que nem me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros, sabedoria e do conhecimento. Digo a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza que vocês têm, firmeza da fé que têm em Cristo. O apóstolo Paulo fala da sua luta espiritual pela igreja. E você talvez pense assim, então quem tem que lutar é só o apóstolo, né? Ele nem foi pastor dessa igreja. Ele nem esteve lá. Ele nem foi fundador dessa igreja. Mas o desejo dele era que essa igreja crescesse. E ele descreve sua luta num termo que a gente conhece muito, que eu acho que é a origem de uma palavra que a gente conhece muito. O grego que ele usa aqui é agon. Agon quer dizer o que? Agonia. Ele se agoniza por causa dessa igreja, para essa igreja avançar, que significa combate ou esforço intenso em oração e preocupação pelas igrejas de Colossos e Laodiceia. Agon denota um esforço espiritual árduo, caracterizado pela intercessão e trabalho pastoral. Paulo deseja que os corações do crente sejam confortados e que estejam unidos em amor, buscando compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. O que eu posso pensar com você nesse texto? Primeiro é que ele tem um discernimento daquilo que Deus quer usar ele. Segundo, é que ele faz o que ele pode para que as coisas do Senhor aconteçam naquela igreja. Agoniza em oração, em busca do Senhor. E eu estou dizendo de um cara que não viu a igreja, que não foi pastor dela, mas que fez de tudo para essa igreja se levantar. Fez de tudo para que o seu ministério fosse profícuo. Fez de tudo para que a igreja ficasse firme na fé. E aí eu posso pensar com você e aplicar, por causa da hora que eu tenho que avançar, que o apóstolo Paulo faz isso. E nós precisamos fazer também. Nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, para uma saúde nossa primeiramente, mas também para uma saúde da igreja local. Quando nós falamos, por exemplo, disso, é que às vezes há um povo que está comprometido com isso, mas alguns estão dispersos. Você lembra quando Deus fala para o povo ir na batalha de Ai? Josué achou que era fácil ganhar Ai. Mas aí no meio do caminho eles são derrotados e vai orar ao Senhor, Josué. E o Senhor diz para Josué: Josué, tem pecado no meio do povo. Isso nós olhamos, quando olhamos para isso, não é só um apóstolo, não é só o Paulo, não é só o pastor. Precisa estar preocupado com o crescimento, com a avançada da igreja. É cada um de nós, cortando a nossa viga. Cada um de nós fazendo o nosso.
E aí, olhando para isso, eu estava muito claro, pensando comigo, vendo isso, do seu esforço. Em uma andorinha só não faz verão. Se o apóstolo se esforça orando, buscando, se agonizando, preparando a palavra, buscando ensinar essa igreja, buscando fazer essa igreja se levantar. Tu imagina se toda a igreja se junta, se une a ele. Como é que vai ser essa igreja? Como é que vai ser a igreja de Colossos, depois dessa carta de Paulo? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo, não estou falando de um pastor da igreja. Estou falando de alguém que estava preocupado com essa igreja. E nós somos chamados a nos preocuparmos com a nossa igreja. Nós somos chamados a nos preocuparmos com nós mesmos. Porque se você pensar comigo, e todo mundo estiver aceso, a luz de Cristo brilha. O que não pode é um querer estar aceso com a brasa acesa e outros não querer acender a brasa. Quando eu olhei para essa questão do apóstolo Paulo, eu vi um cara preocupado em fazer o que ele podia fazer para ver essa igreja bem. O que nós temos feito para ver essa igreja bem? O que nós temos feito para ver essa igreja avançando? E eu volto a dizer, vou repetir mais uma vez para você guardar. Paulo não era pastor dessa igreja. Não era. Então eu posso pensar com você que no meu íntimo eu cuido de mim e faço o que eu posso para que essa igreja cresça, para que essa igreja avance. Se você parar e pensar comigo, ele diz assim no versículo 5: porque embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Que preocupação é essa que ele tinha com essa igreja? Mesmo sem ter colocado um tijolo nela, mesmo sem ter sido aclamado como pastor dessa igreja, ele cuidava dessa igreja. Quando eu olho, irmãos, eu vejo a luta espiritual de Paulo e penso que tanto eu quanto você, como cada um de nós, precisa ter uma luta dessa pela igreja. Nós precisamos lutar pela igreja. Precisamos lutar por aquilo que Deus nos deu. Agonizar. Agonizar é entrar no quarto, pagar preço. Se oferecer como ministro, mas não querendo ser honrado, mas honrando a Cristo. Sabe? Se oferecer ao Senhor e apontar para esse Senhor. Se oferecer para esse Senhor e colocar à sua disposição o meu ministério, as minhas habilidades. Eu fico olhando para esse texto do apóstolo Paulo e fico pensando de que nós podemos estar disponíveis para o Senhor. E parar de uma vez por todas com esse negócio de dizer que nós não temos tempo. Porque tempo a gente arruma. Prioridades é que nos falta. Força de vontade é que nos falta. Mas Ele nos deu uma igreja para cuidar. Ele nos deu um ministério para dar conta. Nós escolhemos que tipo de vida nós vamos viver. Nós precisamos escolher viver como o apóstolo Paulo viveu. E eu fico pensando que esse camarada aqui era aquele cara que ia contra a igreja. Mas o dia que se converte ao Senhor, é tudo por Deus e pela igreja.
ao ponto de abrir mão das suas escolhas, mas viver para Cristo, para a igreja. Ao ponto, irmãos, de nós vermos ele sofrendo naufrágio, sofrendo açoite, mas nunca murmurando contra Cristo e contra a sua igreja. Nunca falou mal de alguém, nunca falou mal da igreja de Cristo, mas foi um exemplo de ministério e de vida cristã exemplar. Nós precisamos olhar com carinho a vida do apóstolo Paulo e imitá-la como ele fez, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer para nós. Fortaleça a tua fé e não desista. Continue e faça valer a pena aquilo que o Senhor te deu. Amém? Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor para a glória dele. Nós vamos orar? Eu queria que você se colocasse em pé. Se é por acaso alguém aqui nessa noite que queira receber uma oração, quiser vir aqui à frente, por favor, venha. Pastor, eu quero receber uma oração. Não vou te perguntar, se não houver, eu vou estar orando por todos. Alguém nessa noite? Não há? Então tá bom. Então a gente vai orar em nome de Jesus. Mesmo assim eu vou orar por você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus, de nessa noite estar aqui como igreja. Ó Deus, que privilégio, Senhor, de fazer parte do corpo de Cristo, de ter um ministério para dar conta, de ter uma igreja, Senhor, para chamarmos de irmão, para nos relacionarmos, ó Deus, e aprender, ó Deus, da Tua palavra. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, Deus, que muito nos ensina, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, mas que a vida do Teu Filho também seja, ó Deus, copiada, que a vida do Teu Filho também seja cada vez mais exemplo para nós, que mesmo em meio às diversidades, testemunhou do Teu amor, mesmo, ó Deus, em meio, ó Deus, às turbulências da vida, apontou para Cristo, e Deus, e pagou um preço, Deus, debaixo do Teu preço, do preço que o Senhor pagou na cruz, mas fez valer, ó Deus, o ministério que o Senhor deu a ele, fez valer, ó Deus, as oportunidades que o Senhor deu a ele. Ó Deus, que o Senhor nos ensine, Pai, a fazer, ó Deus, o melhor para o Senhor. Que nós venhamos estar preocupados com nós mesmos e preocupados com a Tua igreja. Venhamos fazer essa igreja crescer espiritualmente, mas que cresçamos também, ó Deus, espiritualmente na Tua presença. Quero Te agradecer, ó Deus, por essa igreja reunida nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela vinda desses irmãos aqui. Como eles são preciosos, Pai. Deus, enquanto nós estamos aqui Te adorando, abençoe a família deles, ó Pai. Abençoe a casa deles. E, ó Deus, que essa mensagem dessa noite venha, ó Deus, estar falando poderosamente em cada coração. E que nós venhamos, ó Deus, manter a chama do Evangelho acesa, continuar pregando Cristo, continuar avançando na obra que o Senhor tem nos dado. Então, Senhor, nos anima, nos levanta, nos dê fé, ó Deus, e nos desperta, Senhor. Desperta os que dormem, Pai. Nos faz retornar, Deus, ao primeiro amor. Deus, também nessa noite eu quero entregar, Senhor, cada um deles e pedir uma bênção especial na área, ó Deus, da saúde física, emocional e espiritual também. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Toma os enfermos da Tua casa. Entra com providência. Abençoa, ó Deus, os enfermos. Traz a cura. Nós cantamos nessa noite. O Teu nome é cura. Teu nome é poder. Em Teu nome nós vencemos, Senhor. Então, pelo Teu nome, faça maravilhas na vida da Tua igreja. E porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. E que haja cura no meio da Tua igreja. Fortalece o cansado, Deus, e dá vista aos cegos, Senhor, nesse lugar. E cura a Tua igreja para a Tua honra e Tua glória. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Nos faz chegar bem nos nossos lares, para a Tua honra e Tua glória,
te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, pode sentar. Agradeço em nome de Jesus a todos que nos assistem.